E aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física. E hoje teremos uma das aulas mais importantes do curso de Mecânica de Fluidos e Hidrostática, que será o princípio de Pascal. Então, venha comigo mais uma vez aprender Física com qualidade. Princípio de Pascal. Vou mostrar para vocês aqui um exercício. Eu quero que vocês me acompanhem nesse exercício. Imaginamos que tem um líquido no recipiente. Eu tenho dois pontos aí, dois pontos arbitrários que eu coloquei. O ponto A e o ponto B. Entre eles existe uma profundidade, H. Tá? Então, se eu usar a lei de Stevens, para encontrar a pressão absoluta, então eu vou encontrar o seguinte, ó, PA menos PB é igual a DGH. Quem não assistiu à segunda aula, vai lá e assiste a aula sobre pressão, beleza? E coloquei a equação 1 aqui. Com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar uma pressão, tá? Nesses dois pontos. Então, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma pressão P'A, que é PA mais delta PA, certo? Esse delta PA é o acréscimo de pressão, que eu coloquei aí. E também vai aparecer um PB', que no caso é o PB mais delta PB. Esse delta PB, mais uma vez, é o nosso acréscimo de pressão no ponto B. Como o líquido é incompressível, a distância entre A e B continua a mesma. Então, apliquei a pressão nesses dois pontos, a distância vai continuar a mesma, porque o líquido é incompressível. Tá? Temos o seguinte, PA menos PB é igual a DGH. Substituindo PA' e PB' por PA mais JPA e PB mais JPB, respectivamente, o que é que vai acontecer aí? Ó, tudo isso aqui, virou tudo isso aqui, e que vai ser igual a DGH. Isso aqui forma a equação 2. O que é que eu vou fazer agora? Bom, se esse resultado deu DGH e também esse resultado deu DGH, então eu posso igualar os dois, não posso? É claro que posso. Eu vou igualar os dois aí e vamos ver no que dá. Bom, igualando os dois, temos o seguinte. PA menos PB é igual a PA mais delta PA menos PB menos delta PB. Veja bem, ó, o sinal negativo aqui, né, ele vai mudar o sinal do PB e também do delta PB, tá? Por isso que eles vão ficar negativos. Agora observe o seguinte, veja que PA vai se cancelar com PA, concorda comigo? E PB vai se cancelar com, aliás, menos PB vai se cancelar com menos PB também, porque eles têm o mesmo sinal. Então, neste caso, sobrou quem? Delta PA menos delta PB. Como eles estão de sinais contrários, então eu vou passar um para o outro lado, né, o delta PB para o outro lado da equação, e que vai nos mostrar o seguinte, o delta PA é igual ao delta PB. O que isso significa, Éricles? Que o acréscimo de pressão no ponto A será igual ao acréscimo de pressão no ponto B. Poxa, Éricles, que interessante. O que isso significa? Você não mostrou nada, beleza. Mas vejamos o seguinte. Olha o que diz o princípio de Pascal. O acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal, em equilíbrio, se transmite o que? Integralmente a todos os pontos e as paredes do recipiente que o contém, gente. Olha que maravilhoso. Então, a gente mostrou aqui para vocês o princípio de Pascal. Era isso que eu fiz até agora. Era isso que eu estava fazendo até agora. Então, ó, observe. Se eu acrescentei uma pressão num dado ponto, veja que essa pressão vai se transmitir aonde? Integralmente a todos os outros pontos e também as paredes do recipiente que o contém. Olha que maravilha. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O exemplo da prensa hidráulica. Olha que maravilha. Imaginamos que a gente tem um sistema de prensa hidráulica. Aqui você tem, ó, um líquido, certo? Um líquido denso, né? Um líquido que tem uma densidade um pouquinho maior do que a água, por exemplo. E o que é que vai acontecer aí? Se eu acrescentar uma pressão aqui, ou seja, aplicar uma força,
nessa determinada área aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Esse acréscimo de pressão aqui eu vou colocar aqui será igual aonde? No outro lado. E com isso eu vou conseguir levantar o carro. Xerxes, que coisa! Eu vou conseguir levantar o carro? Pois é. Xerxes, mas para levantar o carro, obviamente, eu preciso de uma força muito grande. Por incrível que pareça, usando a prensa hidráulica, isso não vai acontecer. Você pode colocar um pouquinho de força e conseguir levantar um carro, sei lá, de aproximadamente 1 tonelada, 1.000 quilos, 500 quilos. Que coisa maluca! Então quer dizer que eu com a força, um pouco de força, eu posso levantar um carro? Pois é, você pode, usando a prensa hidráulica. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês entram na oficina e o carro entra em uma máquina e essa máquina sobe o carro, ela usa o sistema da prensa hidráulica. É por isso que ela consegue levantar esse carro. Olha que maravilha. Vamos mostrar aqui para vocês como funciona isso daqui. Tá? Imaginamos que eu acrescentei uma pressão nesse ponto. Acrescentando a pressão nesse ponto, eu vou ter o ΔP1 é igual a força 1 por A1, não é isso? Acrescentei aqui uma pressão. Com isso vai ser transmitido para onde? Para essa região aqui, para a área 2, com a força F2. Então eu vou ter um ΔP2, correto? Então vamos lá. Então ΔP2 será igual, tá, ao F2 sobre a área 2. Beleza, tudo bem. Se o acréscimo de pressão que eu coloquei lá na área 1 aí, né, é a mesma que na área 2, nesse ponto aqui, então ΔP1 é igual a ΔP2, gente. Né? ΔP2, princípio de Pascal. O princípio de Pascal não diz isso? O acréscimo de pressão será transmitido integralmente a todos os outros pontos. Então, se eu acrescentar uma pressão aqui, vai aparecer um acréscimo de pressão aqui. Ok? Ou seja, substituindo ΔP1 e ΔP2 por suas respectivas, né, forças e áreas, certo? Força sobre área, né? Será igual, veja, F1 igual a área 2, ou melhor, área 1, né? E F2 sobre a área 2. Gente, isso daqui é o princípio de Pascal. Ok? O que isso significa, Ericas? Você faz um monte de cálculo e tal, e às vezes a gente não entende muito isso, né? Mas o que é que você quer dizer, professor? O que isso significa? E é isso que eu quero passar para vocês. Um resultado, ela tem uma informação, tá? Toda equação tem uma informação, gente. Isso é muito importante. Às vezes encontramos uma equação na física e olhamos assim e dizemos, não, vamos decorar isso daqui porque uma hora ou outra a gente vai precisar. Não, não é assim. Toda equação, ela tem uma informação. E quando você entende essa informação que aquela equação quer passar, fica muito mais fácil de entender as equações e não decorar mais. Ok? Então veja aí o que isso significa. Vejamos o seguinte. Imagina que você tem esse carro aqui, digamos que esse carro, ele tem algo próximo, sei lá, de 5.000 newtons de peso, tá? Ou seja, para eu conseguir levantar esse carro, eu preciso de uma força de 5.000 newtons, tá? E se aproximadamente, gente, uma força que eu tenho que aplicar em algo de 500 quilos, 500 quilogramas. É uma coisa muito pesada, não é? Pois é. Então vamos usar esse exemplo da prensa hidráulica aí. Então, se eu tenho, certo? Um peso do carro igual a 5.000 newtons de força. Agora imagine o seguinte, e se a área 2 for
20 vezes a área 1. 20 vezes o tamanho da área 1. Tá? Ou seja, esse resultado aqui, observe, esse tamanhozinho aqui é 20 vezes menor do que este. É isso que eu estou falando. Certo? Ok, vamos continuar. Então, vamos usar quem? O princípio de Pascal. Quanto de força eu vou usar para levantar esse carro aí, esse carro de 5.000 newtons, que é aproximadamente 500 quilos de massa? É algo desse tipo, é muito pesado. Pois é, vamos ver aqui. Então, usando o princípio de Pascal, então a força 1, tá? Sobre a área 1, certo? É igual. Aí, ó, para eu levantar aqui, a força 2 é o peso de quem? Do carro. Tá? Então é 5.000 newtons. Dividido por 20 vezes, né? Que é a área 2, que é 20 vezes a área 1. Então, observe. A área 1 vai embora com a área 1 também. Por quê? Ó, veja. Se eu passar essa área que tá, área 1 que está multiplicando e vem para o outro lado dividindo, aliás, está dividindo, vem para o outro lado multiplicando, né? A área 1 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, eles vão se anular. Então, você já anula os dois aí de antemão. O que isso vai significar, meu professor? A força 1 será igual ao quê? A 5.000 newtons de força dividido por 20. Aí, então, olha, eu vou cortar essa galerinha aqui, né? Ó, cortei aqui os zeros. E sobrou quem para nós? 500 sobre 2, que vai dar quanto, gente? 250 newtons. Bom, eu irei aplicar 250 newtons para levantar o carro. Isso é aproximadamente, gente, cerca de 25 quilos. Uma força que eu irei aplicar em um objeto de 25 quilos. Observe que isso daqui, gente, é a força que eu irei aplicar. Um carro de 500 quilos, eu vou aplicar só 25 no sistema hidráulico. Olha que facilidade, olha que maravilha, gente. Algo que eu peguei, um carro que tem uma massa de 500 quilos, eu só vou aplicar uma força de 25 quilos, aproximadamente. Olha que maravilha. Veja como o sistema hidráulico, né, a prensa hidráulica, facilita demais a nossa vida. É por isso que essa é uma das aulas mais importantes do curso de Mecânica de Fluidos. Certo? É isso que significa o princípio de Pascal. Veja, a área 2 ela é inversamente proporcional à força 1. Então, se eu aumento 20 vezes a área 2 pela área 1, né? Aliás, a área 2 será 20 vezes maior do que 20 vezes maior do que a área 1, isso significa que eu vou diminuir a força que eu irei aplicar para levantar o carro de 5.000 newtons 20 vezes. Então, eu vou aplicar uma força de 20 vezes menor para levantar o carro de 5.000 newtons. Olha que maravilha, certo? É isso que a equação significa. É isso que esta equação significa, gente. O princípio de Pascal. É só isso. Só isso. Quando você entende isso, os cálculos, né? A física fica tudo mais fácil. Ok? Vamos para uma aplicação interessante aqui, que é o freio hidráulico, gente. O freio hidráulico é algo que revolucionou, né, nos nossos automóveis. É usado em automóveis e também em motocicletas. Veja, imaginamos que aqui, ó, seja o pé do cara, que ele coloca o pé no freio lá no automóvel, certo? Lembrando que aqui dentro desse tubo você tem um óleo, tá? E que, obviamente, isso vai ser transmitido integralmente aqui nas pastilhas de freio. Então você tem a roda, você tem o eixo da roda, né, ligado no carro, e você tem esse negócio preto aqui, esse disco aqui, ó, que a gente chama de disco de freio. Então, ó, quando você aplica a força aqui, tá? O que é que vai acontecer? Ó? Como aqui isso obedece o princípio de Pascal, uma pequena força que eu irei aplicar
vai conseguir transferir uma força muito grande, tá? Que vai conseguir o quê? Apertar o disco de freio através dessas pastilhas. E o carro vai conseguir ser freado, certo? Lembrando que isso aqui, claro, é transmitido para as outras rodas do carro, certo? Mas nem tudo é uma beleza, e nem tudo na vida é uma coisa maravilhosa, né? Sempre tem as desvantagens. Obviamente, gente, se a gente analisar aqui a situação da nossa prensa hidráulica, para que a gente consiga transferir algo muito pesado, é claro que você vai ter que deslocar mais líquido para conseguir levantar algo maior. Então você observa que você pode relacionar o deslocamento, né, quando você aplica a força do líquido aqui, pelo volume, certo? Você pode usar essa relação também, certo? Então você pode aplicar uma força aqui, certo? Uma força aqui, né? Uma pressão, exercer uma pressão aqui nesse líquido, mas você vai ter que deslocar mais para conseguir levantar esse carro aqui. Então, ou seja, você desloca o líquido bem muito assim, mas você vai conseguir só levantar só um pouquinho, né? O carro, né? O carro em cima da prensa hidráulica. Ele só vai mexer um pouquinho, tá? Por que, Erickson? Porque aqui, obviamente, se você tem menos volume de líquido, aqui você tem mais volume de líquido, né? Enquanto aqui você desloca bem muito, né? Enquanto aqui você desloca muito, e aqui você vai deslocar pouco, porque tem mais volume no outro lado, certo? Então essa é a desvantagem, né, da prensa hidráulica, obviamente. Mas claro que em situações, hoje a gente tem uma prensa hidráulica bem mais sofisticada, onde você tem válvulas que não permite, quando você aplica a força, né, uma força, né, no macaco hidráulico, por exemplo, aí essa força ela não volta, então existe uma válvula que ela tampa ali, que ela não deixa escapar o líquido, e aí você consegue aplicar, certo, uma força. Então, de qualquer forma, é muito melhor usar a prensa hidráulica, certo, gente? E aqui no freio hidráulico da mesma forma, certo? Então você aplica uma força aqui e ela vai ser transmitida, certo? Aqui devido a esse acréscimo de pressão, certo? Beleza? Então o acréscimo de pressão que você vai aplicar aqui será igual a este, tá? E você consegue frear o carro. Isso é uma aplicação do freio hidráulico, né? Tudo que você vê o nome de hidráulico, por exemplo, freio hidráulico, direção hidráulica, prensa hidráulica, tudo que você vê com o nome hidráulico está relacionado ao princípio de Pascal, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acompanhe o Circuito da Física, se inscreva no canal e curta, gente. Compartilha pra galera, certo? Me ajudando aqui, esse conteúdo aqui de graça, um conteúdo de física aqui com qualidade, gente. Então, compartilha, ajuda o rapaz aqui, ajuda o professor, ajuda esse canal que está começando, né? E aí com o nosso primeiro curso de mecânica de fluidos, certo? Hidrostática, né? Próxima aula a gente terá sobre a aula de empuxo, tá? Aula de empuxo, também muito importante. E com isso a gente vai depois hidrodinâmica e a gente encerra o curso de mecânica de fluidos. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.